bem-vindos ao canal Bizu com o Vagnão, e eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é visto americano reprovado e como fazer para aprová-lo. Antes de começarmos o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que nos próximos vídeos você veja em primeira mão. Vou deixar no link o vídeo sobre como ter o visto americano aprovado, que foi um vídeo que eu gravei anteriormente. Então vamos lá, galera. Primeiro bizu, visto americano reprovado, que é o desespero para muitas pessoas. Se seu visto americano for reprovado, você terá que fazer uma nova aplicação, ou seja, você vai fazer todo o preenchimento do DS-160 que está em inglês, porém, galera, é bem simples, tá? Você joga lá uma aba do Google Tradutor e você vai jogando as perguntas lá para que você possa responder. Então é sem problema, tá? Tranquilidade. Lembra lá no DS-160 que a gente fez o preenchimento, que são diversas perguntas que você coloca, tais como informações pessoais, nome completo, endereço, local de trabalho, sua renda, tem as informações de segurança, se alguma vez você já tentou entrar ilegal nos Estados Unidos, se você faz parte de alguma organização terrorista ou algo do tipo. Tem lá também o destino da sua viagem, para onde você está indo. Lembra que eu falei para vocês que o ideal é o quê? Que vocês coloquem cidades turísticas. Por quê? Um exemplo, se você colocar a cidade de Boston. Na cidade de Boston é uma cidade onde tem o maior número de brasileiros ilegais. Você pode colocar lá, ok, sem problema nenhum. Porém, se você coloca uma cidade turística como Miami, Orlando, a probabilidade para que seu visto seja aprovado é maior. Então, sempre o bizu que eu passo é focar em cidades turísticas, beleza? Uma outra coisa também que conduz para que seu visto seja reprovado é o quê? O preenchimento inadequado e errado do DS-160. Então a gente tem o nosso DS-160, que é aquele formulário que você vai ter diversas informações que você vai fazer o preenchimento. No DS-160 é ideal que você responda de forma correta. Depois a gente tem o passo da entrevista, que é aquelas perguntas comuns que eu falei para vocês no vídeo anteriormente. Então se você ainda não viu o vídeo, tem um link para que você possa ver o vídeo completo. Então lá vai ter algumas perguntas, tais como: para onde você está indo, com quem você vai, quantos dias você vai ficar, se é a primeira vez que você está indo para os Estados Unidos, quanto dinheiro você está levando, etc. Essas perguntas têm que estar de acordo com o formulário do DS-160, simples assim, o cara crachá. Então você vai chegar lá no dia da entrevista, você vai estar com o seu formulário do DS-160, um espelho, vai ter a folha do agendamento e seu passaporte. Você vai entregar, o cônsul vai escanear e todas as informações que você colocou no DS-160 aparecerão na tela dele ou dela. Então você vai ter que responder de acordo com o que você preencheu. Você fazendo isso, você tem uma chance muito grande para que seu visto seja aprovado. Exemplo, que acontece com muitas pessoas e elas acabam tendo um visto reprovado, infelizmente. Elas colocam lá que elas vão para a cidade de Miami. Quando chega na hora da pergunta, elas colocam que vão para Orlando. Opa, o cônsul ele começa a perguntar: caramba, será que essa pessoa ela está falando a verdade? Então eles meio que começam a se questionar: pô, se a pessoa colocou aqui para uma cidade e agora está falando que é para outra, será que ela está mentindo? Então eles vão fazer algumas outras perguntas. Uma outra coisa que acaba sendo um fator que não determina que seu visto seja reprovado, mas que acaba influindo, tá? Acaba condicionando para que o seu visto seja reprovado. É o que, pessoal? Nervosismo. Então vocês têm que ficar tranquilo. Normalmente uma pessoa que mente, ela acaba ficando nervosa, ela acaba caindo em contradição com o que ela está dizendo. Então é super importante que vocês fiquem tranquilos. A renda não é um fator principal, tá? Então não quer dizer que você ganha uma renda super alta que você vai ter o seu visto reprovado ou aprovado. Então é o vínculo. Para que seu visto seja aprovado, é necessário que você tenha um vínculo grande com o Brasil, que você trabalhe aqui, que você estude aqui. Então o vínculo é um outro fator, tá? Uma outra coisa que também acaba ocorrendo para que o visto de uma pessoa seja reprovada é a parte da entrevista, tá? Então a entrevista ela é muito importante. Lembrando que, independente do que aconteça, quem bate o martelo para que seu visto seja aprovado ou reprovado vai ser o cônsul, tá? Então é ideal que você chegue
de forma simpática, tá? Não precisa ficar sorrindo toda hora, mas também não precisa fazer cara de bravo, cara de mal, nada disso. Você vai ficar tranquilo, vai responder as respostas de acordo com o que eles perguntarem. Então, por isso que eu falo, seja objetivo e seja claro. Responda apenas o que eles perguntarem. Se eles não perguntarem nada ou eles não questionarem para que você mostre algum documento, não saia mostrando. Se pedir, você mostra, senão você fica tranquilo, beleza? Caso o seu visto seja reprovado, eles falarão para você na hora e vão entregar como se fosse uma carta. Nessa carta vai estar no verso em inglês e na frente em português, dizendo que o seu visto foi reprovado, né? Você não foi considerado inelegível para obter um visto de não imigrante, segundo a seção 214b da Lei da Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, tá? Não quer dizer que você não possa fazer uma aplicação. Aí que vai, pessoal. Se o seu formulário ele for rosa, quer dizer que você precisa fazer uma nova solicitação. Significa que tudo que você preencheu, eles não viram um vínculo com o país. Você precisa fazer o pagamento, fazer uma nova aplicação. Se caso eles entregarem um formulário para vocês roxo, significa que vocês apenas têm que entregar alguns documentos, mas lá na hora eles irão falar para vocês. Então você vai fazer uma nova aplicação. O que você tem que atentar nessa nova aplicação para que seu visto seja aprovado, tá? Você precisa fazer o que, galera? Rever todas as informações que você colocou no 10.160 anterior. Ver se não teve alguma coisa que você preencheu de forma errada ou algo que você falou de forma errada. Lembrando, focar em cidades turísticas, colocar lá uma data entre 5 até 10 dias de viagem, não colocar mais do que isso, tá? É um outro bizu que eu passo para vocês também. Uma outra coisa também que é muito importante é o período que você vai viajar. Então normalmente tem que escolher período de férias entre junho, julho e agosto. É muito importante também isso. São fatores que acabam contribuindo para que seu visto seja aprovado. Uma outra coisa também que é muito importante é que quando você for fazer um novo preenchimento, você espere pelo menos ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? Eles querem que você comprove que você tem um vínculo com o Brasil. E para que você comprove esse vínculo, você tem que mostrar para eles que realmente teve uma mudança. Se você teve um preenchimento feito e fez a entrevista e seu visto foi reprovado e na outra semana você fez de novo, significa que você está querendo insistir. Eles podem interpretar de forma errada, que talvez você queira muito ir lá para trabalhar, ficar ilegal, etc. Então demora uns 3 mesinhos. Passou esses 3 meses, você faz um novo preenchimento. Aí o que você pode colocar? Você pode alterar um pouco a sua renda, quem sabe até lá você seja promovido. O ideal é que você também mantenha o que você preencheu. Claro, se você colocou uma cidade que não seja turística, você pode mudar para uma cidade turística. Colocando o exemplo do meu colega, as 2 primeiras vezes que ele fez o preenchimento, a primeira cidade ele colocou Boston, então é uma cidade que não é turística, o visto dele acabou sendo reprovado. Na segunda vez, perguntaram, né, se ele estava na empresa trabalhando há muito tempo, ele falou que era pouco tempo. Então foi também uma outra coisa que acabou ocorrendo para que o visto dele seja reprovado, tá? E na terceira vez a gente reviu tudo que ele colocou e a gente acabou corrigindo algumas coisas. Colocamos uma cidade turística de Orlando, colocamos um período de 7 dias, ele acabou sendo promovido na empresa, a gente aumentou R$100 no salário dele e isso colaborou para que o visto dele seja aprovado. E no dia da entrevista fizeram a pergunta: você já fez a aplicação do visto? Já, seu visto foi reprovado. Mostrou lá na tela para o cônsul. E perguntou por que seu visto foi reprovado. Eu expliquei para ele, deu uma resposta simples: o meu visto foi reprovado porque provavelmente eu fiz um preenchimento de forma inadequada. Porque se você fala que seu preenchimento foi feito corretamente, mas seu visto foi negado por causa do cônsul, você está atribuindo a culpa a ele. Então não é muito legal. Então você pode colocar lá que você fez o preenchimento, mas você deve ter colocado alguma informação de forma equivocada, errada. E agora você fez um novo preenchimento e você colocou de forma correta, tá? Deixando sempre claro para o cônsul, para ele ou ela, que você vai fazer uma viagem
apenas de turismo, que você vai ficar lá alguns dias e você vai retornar para o Brasil. Tente estabelecer um vínculo. Se você estabelecer esse vínculo, você tem uma probabilidade muito grande para que seu visto seja aprovado, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para que nos próximos vídeos você veja em primeira mão. A sua inscrição é muito importante, pois o canal acaba crescendo e eu consigo trazer mais informações para que seja divulgada para outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, deixe nos comentários. Vejo vocês na próxima. Fui!